Bom dia. A Conferência Europeia das Humanidades, que vai decorrer de 5 a 7 de maio, insere-se no programa da Presidência Portuguesa da União Europeia e é, de facto, um momento importante de afirmação das humanidades em Portugal e na Europa. É muito interessante para a IFCT apoiar e participar desde o início na organização desta conferência, em conjunto com a CIBS e com a Unesco. Portanto, somos os três co-organizadores deste evento, em que a importância das humanidades no conjunto das ciências é muito importante e, de facto, na medida em que a afirmação científica de Portugal tem evoluído, com grande esforço público e privado, com contributo para a criação de empresas, com contributo para o desenvolvimento do conhecimento, onde Portugal se tem afirmado em áreas muito significativas, e no momento em que a Europa enfrenta grandes desafios e procura que os seus valores sejam transmitidos e que a ciência venha contribuir para a resolução de muitos dos desafios da humanidade. Talvez a crise mais permanente seja a crise ambiental, mas aquilo que nos aconteceu nos últimos anos foi, de facto, vivermos uma pandemia que nos obrigou a alterar todos os nossos hábitos, toda a nossa forma de funcionar, de trabalhar, a nossa vida social. E houve imensas perturbações com as quais nos adaptámos e foi também um período de grande aprendizagem. As humanidades têm um papel muito importante para dar foco, dar rumo às outras áreas do conhecimento e, em conjunto, podem ter um papel muito importante. Daqui decorre um esforço que consiste na elaboração de uma declaração em que os países se comprometam com o desenvolvimento das humanidades e com a afirmação das humanidades no desenvolvimento científico, no desenvolvimento económico e no desenvolvimento social. Este encontro é, de facto, fundamental nesse sentido, mas, naturalmente, para analisarmos de forma mais detalhada e para podermos ter uma perspectiva mais geral relativamente a este evento, eu passaria a palavra ao professor Luís Osterbeck, que foi o grande dinamizador de todo este processo. Obrigado, professor José Paulo Esperança. Esta conferência, e eu começo por agradecer à FCT, ela nasce de uma conferência que se realizou em 2017 em Liège, que foi a Conferência Mundial das Humanidades. E essa conferência partiu de um diagnóstico relativamente simples. Todos nós percebemos como as áreas que constituem o campo das humanidades, onde nós incluímos as disciplinas da história, da antropologia, da literatura, mas também as artes, também os saberes tradicionais, essas componentes são consideradas individualmente pelas pessoas na nossa sociedade, mas não são incorporadas geralmente na definição de estratégias por parte das instituições, por parte dos países, sob a forma de políticas públicas, sob a forma de funcionamento das instituições. E a reflexão que começou por ser feita no âmbito do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas e depois alargada à própria Unesco foi esta: o que é que nós podemos fazer para inverter esta realidade, que é uma realidade pós-Segunda Guerra Mundial? Ela não começou agora. As humanidades sempre estiveram no centro do que nós chamamos o ensino superior e sempre estiveram no centro das preocupações de funcionamento da sociedade e da ciência. Os grandes nomes que nós recordamos da ciência, todos eles são nomes muito importantes na área das humanidades. Einstein, por exemplo, Bertrand Russell, que era matemático, e muitos outros. Sempre houve essa compreensão. A grande especialização da investigação nos últimos 70 anos, que trouxe, obviamente, grandes benefícios, também levou a uma compartimentação da formação e das profissões ligadas à ciência, que acabaram por separar de uma forma artificial a procura de soluções
para problemas imediatos e a compreensão das questões mais amplas que têm a ver com o sentido da vida e de soluções que têm a ver com a qualidade de vida, com as grandes opções que se travam nesse campo. E a Conferência das Humanidades, em 2017, a Conferência Mundial, fez um conjunto de recomendações aos países, à Unesco, às universidades, que em parte já começaram a ser implementadas por algumas grandes instituições internacionais. E começou-se a partir daí a organizar conferências regionais que fossem olhar para as necessidades específicas de cada região. Porque uma das coisas que nós compreendemos no campo das humanidades é que naturalmente não temos exatamente as mesmas necessidades se estivermos em Lisboa ou se estivermos num país africano ou sul-americano ou nos Estados Unidos. Não são exatamente as mesmas necessidades. É isso que vamos fazer nesta conferência e, desse ponto de vista, volto a dizer, quer para nós, CIPES, quer para a Unesco, foi com muita felicidade que vimos o acolhimento pronto da presidência da FCT e de Portugal para acolher essa conferência aqui em Lisboa nestes dias. Como dizia o professor José Paulo Esperança, as questões são muitas e nós não fazemos uma conferência de humanidade sobre os problemas apenas do imediato. Mas não podemos deixar de reconhecer que a pandemia que desestruturou completamente as nossas vidas, de alguma maneira nos obrigou a todos a focar sobre o essencial da vida de cada um de nós. E qualquer pessoa que nos esteja a escutar percebe que o essencial da vida de cada um de nós é, em primeiro lugar, a vida e o sentido dessa vida. Aquilo que se perdeu na pandemia, certamente empregos, certamente crescimento económico, mas tudo isso se recupera mais cedo ou mais tarde. Mas há uma coisa que nunca mais se recupera, que são os tempos de convivência, de troca de ideias, de produção de conhecimento em conjunto, de relações intergeracionais, os valores, o sentido da organização da sociedade. E o campo das humanidades é precisamente o campo que permite juntar as soluções de curto prazo, que são necessárias, por exemplo, a vacina, com as opções de médio e longo prazo. Que vida é que queremos ter a seguir? Queremos recuperar a vida que tínhamos há 3 ou 4 anos e da qual, aliás, muitos se queixavam? Queremos ter uma vida um pouco diferente, tecnicamente, mais verde, como alguns dizem? Ou queremos apostar numa outro tipo de vida, que ninguém sabe exatamente o que é? Como é que nós vamos fazer face àquilo que agora todos perceberam que é a realidade da vida, que é a incerteza? Nós vivíamos, de facto, na ilusão de que a incerteza era alguma coisa que estava arredada das nossas vidas. Mas isso era falso. A incerteza é a regra da vida, é, aliás, o seu grande motor. E não é uma coisa má, só é má se a ignorarmos. O que nós vamos encontrar nestes dias é um conjunto de especialistas das mais diferentes áreas, de todos os cantos da Europa, mas também dos Estados Unidos, da América do Sul, de África, da China, que vão discutir este tipo de questões nas mais diferentes frentes, mas sempre orientados para o seguinte: como é que podemos construir instrumentos que melhorem a vida das pessoas? E daí, como também disse o professor José Paulo Esperança, tem particular importância a Declaração de Lisboa, que está em preparação, que foi preparada pela FCT, com a Unesco, o CIPES e o Ministério do Ensino Superior, Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal. É uma proposta simples, mas que tem muita ambição. Em cima de uma lógica de ciência aberta, em cima de uma lógica de promoção da mobilidade, da não consideração de fronteiras impostas ao conhecimento e à liberdade de reflexão, propõe-se que todos os níveis de ensino, desde o ensino básico, até mesmo pré-escolar, até o doutoramento, tenham uma componente que integre, que explique a integração entre as humanidades e as ciências. Se quiserem de uma forma simples, entre como encontrar soluções e para que encontrar essas soluções. Para que futuro? Porque os estudos de história, de antropologia, de literatura, não são sobre o passado. São a compreensão e a interpretação do passado para poder construir de forma mais robusta o futuro. Um futuro em paz, um futuro convergente e um futuro de diversidade. E desse ponto de vista, se de facto esta proposta, que pode parecer muito simples, for concretizada, daqui a 15 anos não teremos discussões
sobre para que é que servem as humanidades ou, infelizmente, como hoje se discute na Europa, para que é que serve a ciência, porque que ninguém tenha dúvidas. O recuo do campo das humanidades na formação da sociedade tem hoje uma tradução direta que não é a diminuição do impacto da história ou da filosofia, é a diminuição do impacto da ciência. É o crescimento da anticiência, é o crescimento do negacionismo, é o crescimento das fake news. E a única forma de contrariar isso é fazer uma formação para o exercício do pensamento crítico que permita a quem se forma em humanidades perceber quais são os métodos da ciência, porque muitas vezes isso está ausente da formação das pessoas em humanidades, e quem se forma em ciência e tecnologia perceber quais são as grandes questões que se colocam no campo da filosofia, da história ou da antropologia. É por isso uma conferência tranquila, convidamos todos a estar presentes.